Senadores, primeiro quero agradecer ao senador Mozarildo Cavalcante, grande senador do meu partido, o PTB, e que, externando sempre a sua bondade, me cedeu a troca para que eu fizesse esse pronunciamento, até porque eu teria audiência no Ministério das Comunicações daqui a pouco e, portanto, praticamente remontou a agenda. Mas eu quero, antes de iniciar o meu pronunciamento, também aqui parabenizar o senador Rubens Figueiró, porque hoje aniversaria. Rubens Figueiró hoje completa mais um ano de idade. Idade esta prestada de serviço à nação, ao povo mato-grossense, sul-mato-grossense, a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, conhecem Rubens e sabem que o senador Rubens é uma das pessoas que dedicou a sua vida, o seu trabalho, a sua inteligência em prol da causa pública. Portanto, em nome do povo do estado de Mato Grosso, eu quero, antes de começar o meu pronunciamento, desejar muitas felicidades ao senador Rubens Figueiró e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, para que ele possa sempre, com saúde, com inteligência e competência, que nunca lhe faltou, dedicar mais a sua vida ao povo que, logicamente, sempre confiou no seu trabalho e na sua luta. Parabéns ao senador Rubens Figueiró. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, segundo o IBGE, o analfabetismo no Brasil cresce pela primeira vez desde 1998. Foram identificadas 13,2 milhões de pessoas que não sabiam ler nem escrever, o equivale a 8,7% da população total com 15 anos ou mais. De acordo com a pesquisa nacional por amostra de domicílios, referente a 2012, divulgada na última sexta-feira, levantamento que consultou 147 mil domicílios em todo o Brasil. Em 2011, eram 12,9 milhões de analfabetos, proporção equivalente a 8,6% do total. O Nordeste concentra 54% do total de analfabetos do país. Já o Centro-Oeste, a taxa de analfabetismo alcançou 6,7% em 2012, acima dos 6,3% observado no ano anterior. A menor taxa de analfabetismo foi apurada na região sul, onde 4,4% da população com idade igual ou superior a 15 anos não sabe ler e nem escrever. No Sudeste, a taxa de analfabetismo chega a 4,8% e no Norte é de 10%. Importa salientar a questão do crescimento vegetativo ao analisar esses números, porque o analfabetismo se acentua especialmente entre a população mais velha. Entre os que têm 60 anos ou mais, 24,4% não sabem ler e nem escrever. Na faixa etária dos 40 a 59 anos, a proporção corresponde a 9,8% do total. Dentre as pessoas de 30 a 39 anos, 5,1% são analfabetos. E na idade entre 25 a 29 anos, a taxa é de 2,8%. Outra constatação importante da pesquisa se refere aos indicadores de nível de escolaridade, que cresceu em 2012. O número de estudantes com nível superior completo chegou a 14,2 milhões de habitantes, ou seja, de cidadãos. É um aumento que corresponde a 6,5% em relação aos dados de 2011. Entre as pessoas com mais de 25 anos ou mais de idade, 12% tinham esse nível de escolaridade. Antes de 2011, a proporção era apenas de 11,4%. O IBGE verificou que 11,9% da população com 25 anos ou mais de idade não tem qualquer instrução ou tem menos do que um ano de estudo. Um ano antes, tal proporção era de 15,1%. Com o ensino fundamental incompleto ou equivalente, estavam 33,5% do total da população desta faixa etária. Isso indica um acréscimo em relação a 2011, quando 31,5% tinham um nível de instrução semelhante. Na opinião dos técnicos que gerenciam a pesquisa, o aumento da proporção de pessoas com ensino fundamental incompleto pode estar ligado diretamente à redução do volume de pessoas com pouca ou mesmo sem nenhuma instrução. Mesmo assim, o analfabeto pobre vive mais e, portanto, pesa na estatística. Por isso, o presidente do IPEA afirmou em entrevista nesta terça-feira que considera a preocupação com o analfabetismo meritória, porém exagerada, uma vez que antigamente o analfabeto pobre morria mais cedo e agora vive mais. Assim, a interrupção da queda do analfabetismo em 2012 pode estar relacionada com a maior expectativa de vida da população brasileira. Entretanto, cabe ressaltar que nem por isso os números do IBGE deixam de preocupar.
Anteontem, o Jornal do Estado de São Paulo publicou a seguinte advertência, aspas, em vez de aumentar o número de pessoas preparadas para enfrentar o ambiente competitivo de um mercado de trabalho cada vez mais sofisticado em termos tecnológicos, a educação brasileira está no caminho inverso. E com isso, o Brasil permanece com um importante segmento da população à margem do processo econômico, por falta de instrução, o que agrava a desigualdade social. Esse é o atestado do fracasso da política educacional adotada nos últimos anos. Ela agitou bandeiras politicamente vistosas, como a adoção do sistema de cotas raciais, a democratização do ensino superior e a criação de novas universidades, mas revelou-se incapaz de alfabetizar e preparar milhões de brasileiros para o mercado de trabalho, negando-lhes com isso as condições para quem possa se emancipar economicamente e socialmente. Fecha aspas. Nesse contexto, faz-se mistério observar que as estatísticas de que falamos não contemplam os analfabetos funcionais e passam longe de examinar o impacto desses indicadores oficialmente divulgados, em que pese a existência de políticas públicas especificamente voltadas para a educação de jovens e adultos, fundadas no preceito constitucional, que lhes assegura o direito público subjetivo ao ensino fundamental público e gratuito, e nas disposições da Lei de Diretrizes e Bases do país, que garantem flexibilidade da organização do ensino básico, inclusive a aceleração de estudos e a avaliação de aprendizagens extraescolares. A grande verdade é que faltam investimentos, falta valorizar o professor, falta respeito e dignidade ao ambiente escolar. Enquanto isso, sobram desculpas e pretextos que insistem em sabotar as boas ideias e em desvirtuar ações necessárias à devida prioridade que a educação reclama e que merece esse país. Dizia eu ontem aqui mesmo, nessa tribuna, que a classe política e, sobretudo, os governantes precisam estar em constante alerta para detectar e interpretar os sinais de alerta que eles chegam por diversos instrumentos e canais de expressão da sociedade. Os dados estatísticos levantados pelo IBGE, a opinião dos técnicos e a manifestação editorial do cidadão, aqui citada, certamente haverão de sensibilizar tanto o espírito crítico da opinião pública, quanto os brilhos das nossas autoridades, para que tentemos, enquanto é tempo, para a única via que de fato conduz à liberdade do ser humano e ao desenvolvimento das nações. A trilha iluminada das letras, o único e inconfortável caminho da educação. Quero dizer, senhor presidente, que nós temos lutado, temos tentado, temos colocado sempre que podemos a nossa opinião sobre essa matéria. E hoje nós vemos que grande parte do Brasil, os professores estão em greve, nas federais, nas estaduais, no ensino fundamental, porque as condições, na verdade, apertaram a todas. É necessário que os nossos governantes dos 3 níveis olhem com carinho, com respeito, aqueles que fazem educação, aqueles que plantam a semente do progresso, do desenvolvimento a todo esse imenso país. Se não investirmos em educação, nós não teremos o futuro tão esperado. Se não investirmos em educação, nós teremos um futuro sombrio. Se nós não investirmos em educação, eu tenho certeza que nós vamos ficar caídos ao longo do caminho tão bonito que preparamos para um futuro. É lamentável, mas eu espero que todos nós, em qualquer instância que estivermos, seja no Congresso, seja nas câmaras de vereadores, estaduais, seja no Executivo, onde estivermos, nós temos que tentar buscar todos os meios para colocar recursos para a educação pública e gratuita desse país. Não tendo nenhuma aversão ao tipo de educação, mas a educação pública e gratuita é a obrigação do Estado como um todo. Muito obrigado, senhores, e quero agradecer ao senador Mozarildo, mais uma vez, pelo carinho que teve comigo, me cedendo a troca desse espaço para que eu pudesse trazer aqui as minhas lamentações. Me permite apenas uma parte, senador Oswaldo. Com muita honra, e uma parte de Vossa Excelência engrandece o meu pronunciamento. Vossa Excelência que veio do Mato Grosso, aí representando aquele estado extraordinário, e dá amostras do que vem, fortalecendo a educação, um homem constitucionalista, um grande prócer respeitado nessas matérias do estado do Mato Grosso, e vem aqui trazendo agora, fortalecer a educação, fortalecer essa base lá do Mato Grosso para o Brasil, pregando aqui na tribuna do Senado. Então, eu quero aqui, em nome dos catarinenses, nós catarinenses, lhe cumprimentar. E siga nesse caminho, senhor Oswaldo. Vale a pena.
vale a pena, representando o Mato Grosso, ainda tem muitos e milhares de catarinenses que para lá foram, para que a educação seja uma coisa fundamental, é a base, o alicerce para tudo, lá como no Brasil inteiro. Os cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Baldaner. E o povo de Santa Catarina, inclusive, enobrece muito Mato Grosso. Nós temos lá uma população muito grande de catarinenses, pessoas que vieram para progredir, crescer e fazer o Estado crescer. Muito obrigado da parte de Vossa Excelência. Senador Oswaldo. Com prazer, senador Mozarildo. O senador Walter Penha há pouco falou sobre saúde, e eu a partilhei e disse até que depois da vida, o bem maior que o ser humano tem é a saúde. Mas diria até que a saúde é irmã gêmea, se não siamesa, da saúde. A educação e a saúde têm que caminhar juntas, porque um povo bem instruído, ele sabe tomar cuidados de prevenção, portanto não adoece por ignorância de contato com coisas que causam doenças. Tem também a questão da consciência de que é preciso fazer vacinação e outros cuidados médicos, exame periódico. Então é muito importante, além de que a educação é que leva justamente à ascensão das pessoas mais pobres a uma condição de vida melhor, não há outro caminho, porque o outro caminho é aquela história, é recebendo coisas dadas. Então eu gostaria muito de parabenizar a Vossa Excelência por abordar um tema importantíssimo para o nosso país. O nosso país, infelizmente, não tem também investido nem na saúde, nem na educação na medida exata. Eu li hoje com muita tristeza que a USP caiu no ranking das universidades internacionais e nós, portanto, não temos nenhuma universidade entre as 200 melhores do mundo. Isso é muito lamentável. Lamentável mesmo. Na verdade, senador, eu serei bastante rápido. O justnaturalismo foi sobreposto pelo justpositivismo, em que o cidadão renunciou o seu direito de fazer a justiça com as suas próprias mãos, de dar a educação e alimento para os seus filhos, a sua segurança. Ele renunciou a tudo, entregou ao Estado. Aí que veio o justpositivismo. Depois veio o contrato social, que foi muito pregado por Rousseau. Mas, lastimavelmente, com tudo isso, nós não avançamos. Hoje, as funções principais do Estado, que é a segurança, educação e saúde, nós não estamos atingindo esse objetivo. É a obrigação do Estado. O Estado especializou somente na arrecadação. E as 3 funções básicas que é do Estado, o cidadão não tem recebido. Isso causa tristeza. E é necessário começarmos a preocupar com isso. As ruas falaram o mês passado, e falam sempre. Falam através das suas ações, das suas manifestações de revolta. Se nós não escutarmos esse rancor da rua, esse rancor, essa fala da rua, logicamente nós estamos no caminho errado da história. E vamos sofrer muito, e as gerações futuras sofrerão muito também. Portanto, é necessário que o Estado assuma a sua obrigação, praticando aquilo que foi protagonizado no justpositivismo. Muito obrigado aos senhores, e bom fim de semana, e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, senhor presidente.